E a lei do ritmo, gente, que é o nosso próximo princípio, fala que tudo tem o seu fluxo e o seu refluxo, tudo tem as suas marés. Tudo sobe, tudo desce, tudo se movimenta por oscilações compensatórias. À medida que o movimento é para a direita, também há um movimento para a esquerda e vai gerando um ritmo, né? Se a gente observa na natureza, a gente vê as marés acontecendo dessa forma, a gente vê o nosso movimento circulatório, o nosso coração que se expande e se contrai, a nossa respiração que é cíclica, eu inspiro e eu respiro, então tudo tem esse movimento, tudo tem essa densificação. E quando você está meditando, se você fechar os olhos e perceber, você vai ver também que a sua energia ela se expande e contrai, se expande e contrai. E isso é a lei do ritmo. Este ritmo, ele vibra num contexto compensatório. Imagina você se a vida fosse linear, se todo mundo vivesse exatamente igual, perene, não tivesse problema, pô, ia ser um tédio, né? Não ia ter desafio. Então, o que acontece? Nesse nosso plano de experimentação, né, as grandes mentes que o conceberam, eles fazem com que a vida seja cíclica, com que a gente tenha movimentos de altos e baixos. E esses movimentos de altos e baixos nos promovem o aprendizado, nos promovem tocar o divino através desses movimentos compensatórios. Eu costumo dizer uma frase que as pessoas ficam chocadas, né? Mas enquanto você come arroz, feijão e bife aqui no Brasil, tem muitas crianças morrendo de fome na África. Enquanto o milionário viaja de primeira classe, tem muita gente que está andando a pé para ir para a escola. Então veja que esse movimento compensatório ele nem sempre vai ser justo. Então não adianta também a gente reclamar da vida. Não adianta a gente reclamar porque nós tivemos um revés. A vida não é justa. Esse plano de existência ele não é equilibrado. Ele é um plano que gera esses desequilíbrios justamente para a gente poder aprender a lidar com eles. Um exemplo de movimento compensatório muito grande foi a pandemia. O ser humano estava muito desconectado da vida, estava muito focado em si mesmo, estava muito focado no contexto da individualidade, que veio uma pandemia para colocar todo mundo no coletivo. Então veja que essa dinâmica do universo ela é de suma importância, porque ela traz esse conceito ritmado, ela traz essa coisa da movimentação como se fosse uma música, né? Aqui, vamos pegar um exemplo. Suponhamos que você trabalhe como assistente em uma companhia e você quer alcançar um cargo de gerente, por exemplo. Para você assumir essa posição desejada, alguém que está no cargo de gerência vai precisar sair. Ele pode ser promovido ou demitido. Mas observa que foi necessário uma desconstrução, uma desordem, uma ruptura para que pudesse construir aquilo que você deseja. É assim que o universo compensa. Há uma necessidade de uma troca, sempre. E quando a gente fala de processos espirituais, lá daquele contexto da lei, né? Do princípio da correspondência, do princípio da vibração, tudo no universo é troca energética. Então, quando você quer algo, você precisa desempenhar um processo energético. Vou dar um exemplo bastante prático para vocês. Sempre que eu faço leitura de tarô gratuitamente ou quando eu vou atender alguém gratuitamente, tem que ter uma troca. Por quê? Porque o universo vai pedir isso. Se a pessoa não paga, quem vai pagar sou eu. Então, antes que o outro pague do que eu, não é? Ah, mas Bruno, você está fazendo um processo de trabalho assistencial. Não existe almoço de graça, né? O que a gente precisa fazer é exigir uma troca. Então, quando você faz uma doação para alguém, você precisa exigir que aquela pessoa te devolva de alguma forma aquilo. Ah, Bruno, mas aí não é mesquinharia? Não, não é mesquinharia, é troca, é compensação. Então, pode ser que a compensação daquela pessoa seja ela te dar um sorriso e te agradecer muito. Pode ser que a compensação daquela pessoa seja ela fazer um trabalho para você. Pode ser que a compensação daquela pessoa seja, por exemplo,
ela vai tirar tarô comigo, eu falo para ela, olha, eu estou na Starbucks aqui do lado do meu trabalho, na Avenida Paulista. Venha até aqui. Eu faço a pessoa se deslocar da zona sul de São Paulo até o centro para poder receber uma consulta de tarô. Esse deslocamento já é um pagamento. Vocês estão observando que tudo tem que ter um preço, tudo tem que ter uma energia compensatória? Então, quando você fala assim, quando você está num relacionamento onde você se doa demais, você amanhã vai virar um cobrador, porque existe uma necessidade de compensação. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre dar e receber. Isso é o ritmo. O ritmo são esses movimentos que, ora, eles se expandem, ora, eles se contraem. Uma hora você está fazendo, outra hora você está recebendo. E o ser humano tem um problema muito difícil. A gente sabe, a gente quer sempre estar na ponta do que está fazendo, do que está dando, do que está doando. A gente não quer estar na ponta do que está recebendo. É muito difícil estar na ponta do que está recebendo, por quê? Porque isso mexe com o nosso ego. E aí está o nosso aprendizado. Existem momentos na vida em que a gente vai ter que realmente jogar a toalha e falar, eu não tenho condições de continuar. Então me ajuda, né? Tem várias passagens no tarô, tem várias cartas do tarô que representam esse contexto. Um exemplo de uma carta é a Roda da Fortuna. Outro exemplo é a carta do seis de ouros. Outro exemplo é a carta do 8 de ouros. 8 de copas, desculpa. Então a gente vai ter que sempre estar buscando, né, esse equilíbrio. Quando a gente se dá conta dessa dinâmica desse universo, dessa dança ritmada, a gente entra nesse fluxo. E aí a gente percebe que a gente pode antecipar os nossos passos e desse modo reduzir o sofrimento. Então aqui cabe a habilidade da intuição, para ver com clareza as próximas etapas. Só que para isso a gente precisa ampliar nossa percepção e entender que o refluxo está acontecendo e que daqui a pouco vem o empuxo. E a gente precisa tomar uma ação. Então a gente olha e observa as nossas relações e percebe que os nossos amigos estão se afastando e que daqui a pouco a gente vai ficar sozinho. Ou a gente observa que a gente está muito sozinho, que a gente precisa dos amigos e que daqui a pouco a gente precisa trazer todo mundo para perto. Então a gente vai observando esses fluxos e esses refluxos para saber que uma relação acabou, para saber que o emprego acabou, que já está na hora de mudar de característica, que está na hora de abandonar aquilo. E assim a gente vai vivendo. E aí tem uma frase do Carl Gustav Jung que diz o seguinte: até você tornar-se consciente, o inconsciente vai guiar a sua vida e você vai chamá-lo de destino.